Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Fazer aqui, continuar com a leitura do livro do céu, o volume 1, trecho 12, a leitura meditada. Jesus quer se apaixonar pela alma que sofre por amor a Ele. Por isso, a leva a mergulhar no mar sem limites de sua paixão. A primeira visão de Jesus. Depois dessas coisas, um dia, após a comunhão, sentia-o todo amoroso em mim, e que me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem corresponder, e dizia dentro de mim: ao menos fora boa e lhe correspondera, ainda tenho medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho. E às vezes é tanta dor que sinto que acho que a pena de morte seria menor. E se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim. E enquanto sentia dentro de mim, como a voz interna me disse... Espera só um instantinho que eu fechar aqui a janela, tá tendo muito barulho, peraí. Tá passando os carros com muito barulho. Então, vamos continuar aqui. E enquanto sentia dentro de mim, como uma voz interna me disse: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero chegar aos fatos, e para dispor teu coração para fazer o que eu quero de ti, isto é, a imitação da minha vida, quero que entres no imenso mar da minha paixão. E quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que tanto sofri e quem és tu, criatura vil? Teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes da cruz que eu preparei somente para o teu bem, mas sim, apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto. Tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será doce para ti, e serás incapaz de ficar sem algum sofrimento. Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Pedi-lhe para dar-me força, porque sem ele eu teria usado seus próprios dons para ofender o doador. Então comecei a meditar na paixão, e isso fez tanto bem à minha alma que acho que todo o bem chegou a mim dessa fonte. Vi a paixão de Jesus Cristo com um imenso mar de luz que com seus inúmeros raios me feriam muito. Isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Tão importante a gente meditar na paixão de Jesus, porque os sofrimentos que a gente passa, quando a gente passa por algum sofrimento, a gente acha que é demais e é injusto a gente passar por essa dor, é muito injusto a dor que a gente está passando, a cruz que a gente está passando, e a gente sente muita autopiedade, autopiedade demais, porque eu estou passando por isso, isso não é justo, e toda aquela reclamação, e acha que é demais aquele sofrimento que ela está passando, mas Deus, Ele viu o sofrimento pra gente até onde a gente pode aguentar, não mais que isso. E como ele está falando aqui para a Luísa, é sempre para nos dispor para um bem maior, Todo sofrimento e cruz que nos chega é para um bem, É para nos purificar. E aqui ela está passando por um processo de purificação, e tudo isso que ele está fazendo é para dispor a alma dela, Para o que ele ali estava preparando, Principalmente aqui para o estado de vítima, que nesse momento aqui, os primeiros volumes, ela vai viver o estado ali de vítima, que é da santidade humana,
E então Jesus estava dispondo a alma dela, né, para o que ele queria, né? E é muito importante a gente meditar na paixão de Jesus, porque para a gente tirar a gente, né, do centro e tirar essa autopiedade e achar que é injusto que a gente passa, né? Quando a gente pensa no que Jesus passou, né, na dor que ele sofreu e com que amor ele sofreu, como ele está falando aqui, né? Tomar ele como modelo, né? Então é muito importante a gente estar sempre trazendo, né, para meditar na nossa mente, né? Sempre estar fazendo essa meditação, né, da paixão de Jesus, principalmente quando a gente estiver passando por algum sofrimento, quando tiver alguma coisa difícil, né, passando por alguma dor. É muito importante, porque quanto que Jesus foi paciente, né, ela tá falando aqui, quando eu parei para meditar, né, ela dizendo aqui, ó, quando eu passei a meditar a paixão, vi, né, assim, um imenso mar de luz, né, diante dessa meditação, né, os raios de paciência, quanto Jesus foi paciente, né, Jesus foi um cordeiro manso, mansinho e humilde. Ele não ficava xingando ninguém, reclamando ninguém, nem ficava murmurando em direção ao Pai. Pai, isso tá demais, Pai, não, né, tá difícil, Pai, tá... Não ficava reclamando, questionando a Deus, né, mas ele tinha muita paciência, né, diante de tantas humilhações, né, de tantas injustiças, né, ali que as pessoas proferiam, né, em direção a ele, né, quanta coisa injusta, né, e ele foi paciente demais, demais, e a humildade de Jesus. Então, nossa, tem muito o que aprender, o que se meditar, o que tirar de luz. Por isso que a Luísa está falando raios de luz, imensos mares de luz, porque, né, nos ensina muito, né, a vida de Jesus, a paixão de Jesus, né, as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus diante da cruz, diante de um sofrimento, né, e a humildade de Jesus, a obediência. Jesus foi obediente a Deus em tudo, até a morte de cruz. Em tudo ele obedeceu ao Pai, né, e como a Luísa fala aqui, de tantas outras virtudes, né? Ele sofreu com muito amor, enquanto xingavam ele, cuspiam ele, flagelavam ele, né? Falava tantas coisas, né, horríveis para Jesus, quanto que Jesus teve que escutar, quantas ofensas ele teve que ouvir, né? E assim, meu Deus do céu, enquanto o ofendiam, ele amava e rezava por essas pessoas que ofendiam ele, né, que estavam ali cuspindo a ele, que estavam ali condenando ele, né? E ele amava e ele desejava sofrer ainda mais para salvar essas almas. Então, meu Deus, é uma lição, né? E quando a gente olha para a dor de Jesus, a nossa dor é pequeníssima, né? Muito pequena. A gente vê que é nada que a gente está passando, né? E isso nos fortalece, nos anima, né? E a amar o sofrimento, a tomar, né, o exemplo de Jesus, né? E como Jesus está falando, né? A imitação da vida dele. Ele deixou os exemplos aí para a gente imitar a vida dele, né? Para a gente nos ensinar como viver, a como se comportar nesse mundo, né? Como agradar a Deus, como ser obediente, né? Como amar a Deus, glorificar a Deus, né? Com a nossa vida. Então ela continua aqui, né? E isso mostrou a diferença grande, né? Aí faz a pessoa ver a diferença, né? De quem é ela e quem é Deus, né? Então, o reconhecimento do nada que somos e quem é Deus. Que ela fala aqui, ó. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam, ó, um Deus paciente. E tu? Então, a gente viu a paciência de Deus, né? E a gente está sendo paciente diante da cruz, né? A gente está sendo paciente. Como é que a gente está lidando com as circunstâncias e acontecimentos que se apresentam, né? Um Deus humilde e submetido até aos seus próprios inimigos. E tu? Como é que você está se comportando? Está sendo humilde? Né? Ou está sendo orgulhosa, soberba? Um Deus que sofre tanto por teu amor e teus sofrimentos por seu amor, onde estão eles?
né? Então as pessoas não querem sofrer por Deus, por amor a Deus, né? Fazer sacrifícios por Deus são muito poucos que, assim, né, querem fazer, se sacrificam, abrem mão, né, de suas coisas, abrem mão de seus planos, de si mesmo, por amor a Deus, né? A gente vê tantas e tantas pessoas fazendo sacrifícios, mas para si próprio mesmo, conquistas no mundo, coisas, né, do mundo mesmo, mas para Deus, né, as pessoas não têm coragem de fazer, né? Então Jesus traz essas perguntas, esses questionamentos para a gente meditar, né? Um Deus que sofre tanto, que sofreu tanto para nos salvar. E os nossos sofrimentos, né? E os sofrimentos por seu amor, cadê? Os sofrimentos por amor a Deus, né? Obedecer, se resignar, sofrer, oferecer a Deus todo o sofrimento que a gente passa, cadê? Né? Às vezes, ele mesmo me narrava as penas sofridas e eu ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração. Temendo algo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda. Começo a olhar no meio da rua, mas vejo a rua cheia de gente e no meio meu amado Jesus com a cruz nos ombros. Um o puxava de um lado e o outro alguém por outro, todo ofegante, com o rosto gotejando sangue e levantando os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda. E tudo isso era para dispor a alma de Luísa, né? Ali a se colocar no estado de vítima ali, para passar pelo sofrimento, sofrer no lugar dele, né? Tomar a cruz ali, né? Quem pode contar a dor que senti, a impressão que uma cena tão lamentável causou em minha alma? Entrei rapidamente em meu quarto, eu mesma não sabia onde estava. Sentia meu coração rasgar em pedaços por causa da dor. E chorando lhe dizia: meu Jesus, se ao menos eu pudesse ajudar-te, pudesse libertar-te daqueles lobos furiosos, aí eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em teu lugar, para aliviar minha dor. Ah, meu bem, dá-me sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto, e eu, pecadora, fique sem sofrer. Então leva ela a meditar, né, o reconhecimento ali e o desejo, né, então dispõe a alma dela a sofrer, né, no lugar, né, de Jesus, sofrer por amor a Deus, né, para aliviar as penas de Jesus. Desde então, recordo que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão, pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento. E ele, às vezes, para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos da sua coroa e cravava-os no meu coração. Outras vezes sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que pela dor que eu sentia perdia os sentidos. Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber algo e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me deis sofrimentos, mas que ninguém perceba. Assim, por algum tempo, ele me contentou, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém o soubesse. Trecho 13. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me muitas vezes após a comunhão, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado. Agora quero deixar-te sozinho um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão.
instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma, entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir, e que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te, se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Então aqui Jesus ia tirar aquela sensibilidade, né? O sensível. Não é que ele ia largar ela, deixar ela lá sozinha, né? Mas essa presença sensível, né? Ele iria retirar aquela presença sensível, né? Então parecia que ele não está ali, mas ele está ali, acompanhando tudo, vendo tudo, né? Ela só não sente ele sensivelmente, né? Então ele vai deixar, né? Agora ela, vamos dizer assim, né? Entre aspas, sozinha, né? Ela não vai sentir ele sensivelmente. Ele instruiu ela, ensinou a ela, né? Trouxe luz, né? Conhecimento. Agora ela tem que, né, viver na prática tudo isso, porque ali ele guiou a ela, né? Isso até é para ela tocar o nada dela ali, né? O quanto ela é nada, né? Então, por que, né, Jesus? Para que Jesus está fazendo isso? Para entendimento, tomar ciência do nada que ela é, né? E faz isso com cada um de nós também, né? Ele tira esse sensível, né? Essa ajuda sensível, né? Para que a gente entenda quem somos nós. Tocar com a mão o nosso nada, né? E se dispor, né? Essa humildade, né? Tirar essa soberba, esse orgulho de se achar alguma coisa, que pode fazer alguma coisa por si mesmo, porque é assim que a gente se acha. A gente se acha poderoso, forte por si mesmo, capaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Se a gente consegue fazer alguma coisa é porque Deus nos ajuda, nos apoia, né? Nos dá o sustento, né? A força, né? Se a gente consegue fazer o bem é porque é Deus que faz o bem através de nós. Então a gente não é capaz de fazer nada se Deus não, né, não nos dá a ajuda necessária para aquilo, né? Mas aí a gente, na nossa soberba, né, no nosso ego ali, a gente acha que somos alguma coisa, e as coisas que a gente conquista é porque a gente fez por nós mesmos com as nossas próprias forças, e não é bem assim, né? Então Jesus faz isso que é para a alma se conhecer, o autoconhecimento, né, de quem ela é, e que sem Deus ela não pode fazer nada. Então é para isso, né, que Jesus faz, e ela vai tocar, né, com a mão o nada, seu próprio nada, que ela não é nada sem Deus, né? Isso é para tomar consciência, né? Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois de me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Então, tomar consciência, né? Ter plena ciência e consciência, né? De compreensão mesmo, né? De quem nós somos. Por isso que Jesus faz isso em cada um de nós. Não é só com a luz, é com todos nós. Esses são os modos de Deus, né? De purificar a alma, né? Da alma se conhecer, conhecer o nada que ela é e conhecer quem é Ele. Esse é o modo de Deus. Todo o processo que Ele faz é esse, com cada um de nós, né? Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Então não é para o mal. Tudo que Deus faz é para o bem. Até as cruzes que a gente acha que é uma coisa ruim, né? Que a gente se acha repugnante o sofrimento, mas Ele permite aquela cruz vir, aquele sofrimento vir para tirar um bem, né? Para nos trazer um conhecimento, para a gente conhecer quem somos nós, o que a gente está fazendo de errado, né? Para nos purificar, né? De paixões, de apegos, fazer a purificação para nos santificar, para nos embelezar.
então não é para o mal, né? Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite é para o bem. Não te entristeçais. Quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada, te cimentarei bem na profunda humildade. Humildade, né? Reconhecimento do nada, né? Se colocar no seu lugar, né? Para poder construir sobre ti os muros mais altos. Porque se a pessoa não reconhecer, né, quem ela é, então, como eu disse, ela vai estar cheia de ego, cheia de orgulho, se achando alguma coisa. E isso atrapalha demais, né, o que Deus quer fazer na alma, né? O trabalho que Deus quer fazer, né? Os bens que Ele quer derramar, as graças que Ele derramar, atrapalha. Isso é impedimento, né, para Deus derramar as graças. Então, a alma precisa tomar essa consciência para poder esvaziar, tirar todo esse lixo de dentro dela, né? Para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te. Então, a gente não deve se afligir diante do sofrimento, né? Não devemos nos afligir por não estar sentindo a ajuda de Deus sensivelmente. Aparentemente, parece que Ele nos abandonou. Mas não, né? Ele não nos abandona nunca. Ele está sempre do nosso lado. Ele só tira a presença sensível, né? Pra gente entender o nosso nada. Então, a gente não é pra gente afligir. Quando isso acontecer, é pra gente alegrar e agradecer a Deus. Porque isso é amor de Deus. Ele tá peneirando, Ele tá limpando, né? Ele tá nos purificando. Ele quer nos embelezar, Ele quer derramar as graças dEle. Então, a gente só reconhece o mal que a gente tá fazendo, né? E a gente só vê o nada que somos, né? Assim, através de sofrimentos. Através de dores, de humilhação que a gente vê, né? Que a gente não é ninguém. Porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. Ao dizer-me isto, parecia que ela estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a Ele, e sem Ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: vê, somos obras do teu amado, onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não vês. Há obras do meu Senhor. Me deem notícias, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quanto? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia faltar ar. Me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Trecho 14. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instruir sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono na oração,
na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Esse trecho aqui é incrível. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera, até aí tudo tinha sido obra de sua graça. Olha que coisa linda o reconhecimento. Então, vinha na memória, né? Na mente, ali na memória, tudo que Jesus tinha feito, né? Todas as correções, os ensinamentos, as repreensões, vinha tudo ali, ó, tá tudo guardado na memória. Então, vinha tudo, né? Quando Jesus estava ali presente sensivelmente com ela. Então, claramente via, e ali ela meditando nisso, ela entendeu que tudo até agora era ele. Graças a ele, tudo, né? Tudo que ela conseguia e suportava era por causa dele. Tudo era ele que fizera. Tudo era obra dele, graça dele. Tudo que ela suportava, toda a paciência, dores que ela suportava, era tudo graça de Deus. A força que ela tinha, né? Em passar pelas situações, as indiferenças, né? Diante das humilhações, diante das criaturas, né, as cruzes que eram infligidas em direção a ela por meio das criaturas, né? Então, assim, toda aquela indiferença, tudo mais, tudo era graça de Deus, era tudo Deus, né? Não é nada dela. Ó, tá vendo que ela fala, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal, né? Então, assim, todo bem que a gente faz, todo bem, pensamento bom, o bem que a gente faz é Deus. Tudo obra dele, tudo graça dele, né? A gente não é capaz de fazer nada sem Deus, nem o bem. Nada de bom e nem o bem, né? Sem Deus, nós só temos a inclinação de fazer o mal. Nós às vezes fazemos ato aparente, ato ali de bem, que parece ser bem, mas se a gente for olhar, é um bem para si próprio. É um ato egoísta para ganhar benefício próprio, né? Então não é puro, não é um ato puro de amor desinteressado. Então assim, a gente sempre vai fazer ato na nossa própria vontade humana. Se a gente quer fazer as coisas da nossa escolha, do nosso jeito, vai ser sempre ter algo assim de interesse mal por trás, né? Então todo bem que é feito, ato bom e bem que é feito é Deus. Então toda ali a força que, né, a constância, tudo é Deus, tudo é graça de Deus, não é nada nós, né, que a gente faz por nós mesmos, né? Tocava com a mão que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, tá vendo? Meu Deus, sem Deus, meu Deus do céu. Então a gente fica muito debilitado, o pensamento confuso. Então, para você ver, né? O entendimento quem nos dá é Deus, a luz, o conhecimento quem nos dá é Deus. Ali, a claridade, né? Diante das situações. É tudo Deus, meu Deus. A gente não é capaz de fazer nada. Então, né? Sem essa presença de Deus, sem estar conectado com Deus, a vida sem Deus, a pessoa fica desnorteada. Ela fica assim, não sabe a direção correta, né? Ela toma caminhos tortos, não sabe encaminhar em linha reta, né? A alma anda cambaleando, né? A alma fica muito debilitada, muito doente, né? Muito doente de suas paixões, de apegos, de coisas, né? Ali, de contaminações do mundo. Então ela fica muito instável, né? Inconstante, muito impaciente, né? E tudo que é aqueles males mesmo do humano, né? Do sensível, né? Dos sentidos ali, né? De modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando sentia, porque ouvia aquelas palavras se ressoarem. Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te. Se ingrata, castigar-te. Então, assim, né? Se a gente se resignar à vontade desse, for fiel, apesar de toda a dor, não desviar,
né? Apesar de todo sofrer, se manter fiel, né, no caminho certo, né? Deus derrama as graças, né? A gente derrama a graça, o bem é derramado, né? Que é o premiar que Deus fala, né? Mas se a gente for ingrata, se a gente murmurar, reclamar ou cometer pecados, né? E pecar diante daquela situação é uma ingratidão. Então, é as consequências, né? É ali a justiça divina vai ser derramada, que é os castigos, são consequências de nossas escolhas, né, que a gente faz, né, erradas na nossa vontade humana. Assim passava, às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Assim, certamente, lá o encontrava, não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior. Falava comigo mais claramente, então ele voltou de modo sensível, né, ali. Então ela o sentiu no interior, né, eu via ele mais claramente, então, né, tudo se iluminou, tudo se clareou, né, aquela paz, ela não sentia mais aquela agonia, aquela perturbação, então ela estava em paz, estava mais tranquila, né, então tudo muda, né, na presença de Deus, né, quando a gente tem aquela vida com Deus, né. Falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que tu passaste. Prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então, tá vendo? É Deus que dispõe, né? A nossa alma dispõe, né? E nos fortalece, né? Nos dá força para suportar. Então, Ele só vai nos enviar o sofrimento até aonde a alma suporta, né? E se Ele vai enviar mais cruzes, mais sofrimentos, Ele vai dispondo, Ele vai preparando, tá dando forças à alma, né? Sustentando a alma. Então Ele não vai fazer nada além do que a gente não vai suportar, né? Parece que a gente não vai suportar, mas se a gente tá passando por algum tipo de sofrimento é porque a gente é capaz sim de suportar, porque Ele tá capacitando, Ele tá ali dispondo, Ele tá fortalecendo, Ele tá sustentando. É a confiança em Deus, confiar em Deus e não desviar, né? Não ser infiel, né? E não buscar prazeres e coisas do mundo para aliviar aquele sofrimento, mas buscar a Deus, né? Você vê que Luiz, ela não buscava as criaturas, ela buscava Ele, ela chamava Ele, procurava Ele, ela tentava rezar, ela não ficava buscando consolo, né? Nas criaturas, mas ela corria para Ele. Ela buscava Ele mediante a dor ali, né, que ela estava passando. E assim tem que ser nós também, né? Isso é para nós também, né? Que diante da dor e do sofrimento a gente não tem que reclamar e achar que é injusto e ficar com autopiedade, né? Nós merecemos passar por aquilo. Nós merecemos passar por sofrimentos. Quem não merecia passar por nenhum sofrimento é Deus, e Ele passou por amor a nós, né? Então é justo que a gente passe por amor a Ele, né? E para nossa salvação, para nossa purificação,
né? Ele só quer o nosso bem, ele quer derramar os bens, as graças, todos os méritos que ele conquistou na sua vida, ele quer nos dar. Todos os bens, né? Todos os tesouros, ele quer nos dar. Né? Ele quer nos ver felizes, participantes da sua felicidade. Mas para a gente participar dessa vida com ele, né, precisa passar por todo esse processo. Para imitar a vida dele, ser como Jesus, ser um outro Jesus, sofrer também. Porque toda a vida dele ele sofreu. Né? Ele não ficou livre de sofrimento. Então, por que nós vamos ficar livres de sofrimentos? Ele sofreu por nós, por que a gente não pode sofrer por ele? Né? Ele não falou isso no trecho anterior? Então, assim, muito importante, né? Aqui a gente entender isso aqui. Então, eu narrei minhas tristezas dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me vinha sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo, a dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E ainda o medo que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde, antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então diga-me como devo fazer. E ele, me instruindo benignamente, me dizia, tão importante aqui, a gente prestar muita atenção aqui, no que Jesus está ensinando, quando a gente vai passando por esses momentos. Tens feito mal por estar tão perturbada. Não sabes que eu sou o Espírito da paz? Então a primeira coisa é não se perturbar, né? É ficar em paz diante das situações. A perturbação não vai trazer nenhuma solução, só vai perturbar a nossa alma, né? Então a primeira coisa é ficar em paz, é confiar em Deus. Confiar e se abandonar, se resignar ao que está acontecendo à vontade de Deus. Né? Ficar em paz, é não se perturbar, é a primeira coisa, né? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração quando em oração não puder se recolher. Não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Então, assim, a gente não ficar, né, pensando, né, em fazer perfeitinho, né? Se tá distraída, se não tá recolhida. Meu Deus, eu fiz tão distraída, então não valeu. Né? Então Jesus diz que não quer que a gente fique se perdendo, se prendendo a essas coisas externas, né? Que saia perfeitinho, porque a gente não é perfeito, né? E quando a gente tá passando por esse processo, né, que Jesus, ele tira o sensível, é muito importante tirar esse sensível, porque ele quer que a gente não viva da sensibilidade, né? Ele quer que a gente viva da fé, da verdade, na verdade, na fé. Então, por isso que ele tira o sensível, passa por esse processo. Para a gente não ficar dependente de sensibilidade, de estar sentindo prazer, consolo. Isso não é amor. Isso não é amar Deus, isso é amar a si mesmo. De querer estar buscando consolo e prazer, aquele contentamento. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus tem que ser na fé e na verdade, confiar nele. Pode estar todo mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a gente não tem que estar se perturbando, porque Deus está no controle de tudo. A gente tem que entender, Deus está no controle de tudo, então a gente não tem que se perturbar se a gente não está conseguindo fazer uma oração bem feita, está meio distraída, mas aí é que está o amor, apesar de não estar com vontade de fazer, né, apesar de estar meio distraída, apesar de toda a confusão, né, que pode estar acontecendo ali, né, nas circunstâncias, mas é aí que a gente prova o amor, que quanto a gente ama a Deus, que apesar de a gente não deixa de fazer, né, tá mantendo a constância, tá rezando, aí que ele tá vendo o quanto a gente tá amando a ele, que a gente tá fazendo por amor a ele, que apesar de toda a dor a gente não tá deixando de fazer,
mesmo que esteja sendo distraído, mesmo que esteja com nenhum pingo de vontade de fazer. Mas é aí que ele vê, é a intenção que vai contar. E ela vai ver, ó, apesar dela não estar querendo, ela está fazendo, né? Não está largando, deixando de lado para buscar consolos e nas coisas do mundo, em criaturas. Não está me deixando de lado, apesar de ela tá, né, me buscando. Ela não tá deixando de fazer, tá mantendo a constância. Isso é muito importante, né? Porque todas essas coisas chamam a distração. Isso nos distrai de Deus, tira o foco de Deus. Se a gente for dar ouvido a essas distrações, né? Pelo contrário, quando estás nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata lhe lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, abatida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições. Resignação é se abandonar nos braços de Deus. Não é ficar se batendo, se perturbando, murmurando, reclamando, né? E não tá buscando prazeres, né? Desviar do caminho, mas se resignar, se abandona, confia em Deus, né? Se resigna ao que Deus está dispondo. Me agradecerás de todo o coração. Beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu a aceite como sacrifício de louvor. Então, em vez de estar reclamando, é se resignar à vontade de Deus, o que Deus está dispondo. Tenho para quê? Né? É para um bem. Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle, mesmo apesar de toda a dor. Né? E o que a gente tem que fazer diante de toda essa dor? Oferecer a Deus em sacrifício de louvor. Oferecer todo esse tédio, essa vontade de não querer rezar a Deus. Eu não tô com vontade de rezar. Jesus, olha, eu não tô afim, mas eu vou rezar, eu ofereço para ti. Por teu amor eu vou rezar. Por teu amor eu vou manter a ordem, cumprir com o meu ofício. Por teu amor eu vou cuidar da minha casa com muito amor, por amor a ti. Olha, eu não tô afim, mas eu vou fazer por ti. Eu ofereço a ti esse sacrifício de louvor a ti, né? Pela salvação das almas, pelas almas do purgatório, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Não se prender ao que está sentindo a dor, mas se elevar, né? É sair desse material, ir para o espiritual, olhar, ir além, né? Olhar para quê? É aproveitar disso mesmo para um bem maior. Ver que é para o bem e, meu Deus, oferecer, não desperdiçar, né? Desperdiçar nada que Deus ali, nada que Deus dispõe, né? Nada que a divina vontade ali coloca na nossa vida, né? As disposições, as circunstâncias, os acontecimentos, a gente não deixar passar batido, né? Não desperdiçar, né? De satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Tá vendo? É oferecer a Deus a dor, né? Não desperdiçar, né? Mas oferecer. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças, tá vendo? E novos carismas para ti. O demônio vendo-te humilde e resignada, né? Tá ali humilde, não tá cheio de orgulho, soberba, não tá reclamando e tá resignada, abandonada, confiando em Deus. Ele vendo isso, né? Toda abismada, né? Reconhecendo o seu nada, ele não terá forças para se aproximar. Olha só que importante. Ele não terá forças para tocar, para se aproximar, né? De tão resignada, tão abismada no seu nada que tá, ele não vai ter forças sobre nós. Ele não tem. O que dá forças ao demônio, ele fazer alguma coisa na nossa alma, na nossa vida, é a gente dar abertura para ele, dar forças mesmo para ele, né? É dar abertura para ele, é as murmurações, as reclamações, as dúvidas, as desconfianças de Deus, é a soberba, essas coisas é que dá força para ele e que dá ali a legalidade para ele se aproximar, para ele fazer o que ele quiser, dar abertura para ele, né? Então, se a gente reconhecer o nosso nada,
Não ficar reclamando, murmurando, se resignar ao que está acontecendo, confiar em Deus, ser humilde, reconhecendo nada que você é, né? Que você, né? Não é assim, vamos dizer assim, a rainha da cocada preta que não merece passar por nenhum sofrimento, né? Mas se humilhar mesmo e oferecer todo o sofrimento, ele sai correndo. Ele não tem força, ele não aguenta nem chegar perto, né? Ele não aguenta chegar perto. Eis que onde pensou que estava perdendo, a gente acha que está perdendo, né? Assim, aos nossos olhos está tudo errado. Está tudo errado. Né? Eu não estou agradando a Deus, estou ofendendo a Deus, eu estou passando por isso porque eu fiz. Estou ofendendo a Ele, Ele está irado comigo, né? Assim, estou perdendo, né? Então, aonde a gente está perdendo, né? Diante daquele sofrimento a gente pensa que está perdendo, a gente pode fazer grandes aquisições diante daquele sofrimento. Conquistar, né? Muitas moedinhas, né? Para o céu. Muita graça, né? Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer partícipe dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto, né? Então a gente está sempre meditando na paixão de Jesus e que Jesus sofreu. Né? Sempre quando a gente vai passando por uma dor, sofrimento, se sentindo sozinha, né? Tá muito doida, a gente, né, medita, né, ali na paixão de Jesus, faz companhia a Jesus, né? Quando a gente nos leva ali a olhar para Jesus, a gente vê, meu Deus, Jesus sofreu muito mais que eu, né? Faz companhia, oferece, né? Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também sou abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos, deixando sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos que eram os pecados dos homens. E onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que me parecia que me queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diz-me, quando chegaste a sofrer tanto, né? Então, né, Jesus sofreu demais lá no Getsemane, suou sangue, né? Porque ele estava ali sentindo tudo, estava sobre ele os pecados, né, de cada um de nós. Ali sobre ele, né? Como ele estava dizendo, como cães raivosos, ou cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens. O pecado dos homens estava sobre ele. Ele estava sentindo tudo, vendo todos os pecados do primeiro ao último homem e sentindo tudo nele, né? Então foi bem difícil para Jesus. Então quando a gente medita nisso, a gente vê, né? Nossa, não é nada meu sofrimento, né? Quando? Nunca a gente vai sofrer como Jesus sofreu. É muito pequena, a gente participa só uma parte da dor de Jesus, né? Se for sofrer tudo, a gente não suportaria. Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas tu, pensando que com o teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Né? Então, quando a gente sofre no lugar de Jesus, né, é um alívio. A gente está dando descanso a Deus, alívio a Deus quando a gente sofre no lugar dele. A gente se coloca ali para sofrer no lugar dele. Né? É um conforto para ele, dá conforto, né? Dá muito conforto para Deus, dá um descanso, né? Faz companhia a ele, né? Em relação às visitas
e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã diante do tabernáculo, onde estou por teu amor, e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda ação tua, caminhando ou trabalhando, tão importante dizer aqui, né? Que é quando Jesus fala para Luísa, me visites 33 vezes por dia. Isso não quer dizer que a gente vai fazer isso, isso aqui é para Luísa, né? Então, o que a gente tira aqui para nós? Né? Para o nosso estado de vida, para cada um de nós. Não é que a gente vai fazer a mesma coisa para Luísa, que era para a Luísa. Mas o que Jesus nos pede, né? Que a gente se eleve a Ele, né? O pensamento nele, em todas as coisas, quando a gente estiver trabalhando, caminhando, arrumando a casa, lavando louça, cuidando dos filhos, no trabalho, aonde a gente for, é estar com Ele. O pensamento nele, fazer tudo por Ele, nele, com Ele. Não tirar a vista dele, né? É o pensamento, é o primeiro pensamento da manhã e o último pensamento ao dormir. Então, assim, é estar na presença dele constantemente. Estar com ele, né? É isso, né? Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazê-lo, disse-lhe, Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer o miserável? E ele benignamente adicionava, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Amém, Fiat.